A Coreia do Norte há anos lança mísseis nas águas do Japão sem grandes incidentes, mas para uma China cada vez mais poderosa e agressiva fazer o mesmo, como fez no início deste mês, como parte dos exercícios militares de retaliação à visita de Nancy Pelosi à pequena ilha taiwanesa, aumentou fortemente as preocupações nos círculos políticos e de segurança de Tóquio a Washington de que as coisas podem piorar daqui para frente. O disparo de 5 mísseis de Pequim em águas japonesas a leste de Taiwan enviou um alerta tanto para os Estados Unidos quanto para o Japão sobre a ajuda de Taiwan no caso de um conflito na Ásia. Sabe-se que Kim Jong-un melhorou suas estratégias de dissuasão e diplomacia com seus inimigos e aliados nos anos seguintes à sua posse como líder supremo do país, após a morte de seu pai Kim Jong-il. O quadro passado era de lançamentos sucessivos e mísseis balísticos sem prioridade em demonstrar algum dispositivo possivelmente retaliatório e dissuasivo para marcar o tempo nas discussões das grandes potências. Após inúmeros erros do governo, sanções penosas e diante de ameaça de sofrer consequências catastróficas dos Estados Unidos, Kim Jong-un adotou programas de tecnologia nuclear e de mísseis balísticos mais focados em realizar testes transparentes para dissuadir as políticas do Ocidente. Ao contrário, a China não brincou. Xi Jinping deixou claro que a visita de Pelosi seria uma afronta à política de uma só China, que reivindica a pequena ilha como sua e reconhecida pelos próprios americanos durante o encontro entre o presidente americano Carter e Deng Xiaoping em 1979. Nesta política de pavio curto que os chineses lançaram ao menos 11 mísseis balísticos e de curto alcance em direção a Taiwan em território marítimo jurisdicional do Japão no início deste mês de agosto, uma afronta que poderia ter resultado em feridos ou mortos em caso de erros de cálculos ou falhas previsíveis dos dispositivos, já que diversos mísseis passaram pela capital taiwanesa Taipei. Pequim quer lembrar a Washington que pode atacar não apenas Taiwan, mas também bases americanas na região, como a base aérea de Kadena, em Okinawa, bem como quaisquer forças de invasão marinha. O ataque chinês, assim se pode classificá-lo por atingir áreas jurisdicionais, também lembra aos japoneses que a presença militar americana em Okinawa torna o Japão um alvo predileto. De acordo com um artigo de Ben Dooley ao New York Times, os chineses querem demonstrar que têm capacidade de impor um bloqueio a Taiwan e querem enviar uma mensagem muito clara àqueles que vierem em auxílio da pequena ilha, como os Estados Unidos e o Japão, ou seja, eles também podem atingi-los. A participação tímida, porém estressante, do Japão em assuntos no Estreito de Taiwan não foi suficiente para tirar a nação da lista chinesa. Xi Jinping deixou bem claro isso no início do mês. Analistas também sugeriram que os exercícios militares da China nas águas ao redor de Taiwan parecem provavelmente alterar o status quo na região, assim como os exercícios em 1995 e 96 que obliteraram a linha mediana no centro do Estreito de Taiwan. A China realizou uma série de exercícios militares e testes de mísseis nas proximidades do Estreito da pequena ilha entre julho de 95 e março de 96. As manobras incluíram exercícios de pouso anfíbio e bombardeio aéreo, cerca de 40 navios de guerra, 260 aviões e cerca de 150 soldados participaram. As atitudes do Exército de Libertação Chinês em relação a Taiwan não é apenas colorida por um nacionalismo intenso, mas também é afetada pela crença profunda de que os militares têm uma responsabilidade especial em alcançar a unificação com a ilha. Na época de Mao Zedong, também conhecido como Mao Tse-tung, o Exército de Libertação estava na linha de frente no Estreito de Taiwan, com a missão de libertar o último bastião de Chiang Kai-shek, um dos líderes do movimento Kuomintang de oposição da China comunista. A preparação para uma invasão da ilha no início da década de 50 foi sabotada pela intervenção americana na Guerra da Coreia e pelo estabelecimento de uma aliança americana com Taiwan.
Ao longo das décadas de 1950, 1960 e 1970, os militares mantiveram uma barragem regular das ilhas de Quemoy e Matsu, controladas pelo Kuomintang, e conquistaram o centro das atenções na série de crises de 54, 55 e 58 e 62. Muitos analistas do atual momento da Ásia relatam que a série de exercícios provados da China possivelmente se tornará rotina nos próximos anos, muito comparável aos desdobramentos citados anteriormente de 95 e 96. Alguns analistas até argumentam que, se a intenção de Pequim era intimidar o Japão, os disparos de mísseis poderiam ter o efeito oposto sobre os líderes japoneses. Isso porque, pelo artigo 9º da Constituição japonesa, está muito claro a formação das forças de autodefesa japonesa investida apenas para a defesa de todo o território japonês contra atividades hostis estrangeiras ou terroristas, mas não constituir forças ofensivas. As últimas ofensivas chinesas podem realmente acelerar o argumento para um aumento mais rápido nos gastos com defesa do Japão e reformular a Constituição de defensiva para ofensiva, como o eterno primeiro-ministro Shinzo Abe brigava com os formuladores políticos do país. O Japão há anos observa com cautela a crescente força de seu vizinho e iniciou planos para assumir mais responsabilidade por sua própria defesa, trabalhando mais de perto com seus aliados para combater a China e confiando menos em Washington. Inclusive, as políticas com outras nações na Ásia permitiram ao país expandir sua influência regional, ofuscando literalmente a imagem americana, o que incomodou muitos políticos dos Estados Unidos. Essa evolução de sua orientação pacifista do pós-guerra ganhou novo ímpeto com a invasão da Ucrânia, após a qual os liberais democratas no poder recomendaram dobrar os gastos militares para 2% do PIB. Políticos mais agressivos pressionaram o Japão a desenvolver uma capacidade de primeiro ataque com mísseis armados convencionalmente e até sugeriram que o país poderia um dia hospedar armas nucleares americanas como dissuasão. Tal conversa teria sido impensável uma década atrás. Taiwan, a apenas 100 quilômetros de uma base militar japonesa na ilha de Onaguni, na província de Okinawa, fica no centro das preocupações de segurança de Tóquio. É um dos maiores parceiros comerciais do Japão, é uma importante fonte de chips de computador avançados e fica em pequeno trecho através do qual praticamente todos os recursos energéticos do Japão são enviados. Os formuladores de políticas temem que qualquer confronto militar sobre a ilha inevitavelmente atraia o Japão, que abriga bases militares dos Estados Unidos nas proximidades de Okinawa e teve uma disputa territorial contenciosa com Pequim sobre as ilhas Senkaku. Preparando-se para tal evento, os planejadores militares aumentaram a coordenação com as forças americanas e transferiram mais tropas e baterias de mísseis para ilhas lá no sul do Japão, que podem se encontrar na linha de frente de um confronto. O proeminente e lendário primeiro-ministro que se foi, Shinzo Abe, já alertava para esta possibilidade no passado. Alertou seus aliados da necessidade de mudar a constituição do país e deixou muito bem claro que crise em Taiwan seria uma crise no Japão. Em outras palavras, uma crise para a aliança Estados Unidos e Japão. Mais um vídeo importante sobre o quadro geopolítico na Ásia-Pacífico. Para continuarmos com o nosso trabalho, conto com a sua colaboração se inscrevendo aqui no canal e ativando o sino de notificação. E não se esqueça de seguir o canal no Twitter e no Instagram pela @AreaMilitaroff. Conto com a sua colaboração, se possível, doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.